nós, Senhor. Irmãos queridos, ontem, domingo, a igreja celebrou a festa de Jesus Cristo, o bom pastor. E ontem nós começamos a ouvir um trechinho do capítulo 10º do Evangelho de São João, no qual o próprio Jesus diz para a gente: eu sou o bom pastor de vocês, eu tenho cuidado de vocês, eu conheço vocês. Irmãos, nesses tempos que a gente está vivendo, em que coisas difíceis têm acontecido, e o Senhor tem colhido para junto dele pessoas que a gente ama e que a gente gostaria de ter mais tempo do lado da gente. Também nessas horas a gente precisa acreditar que a gente tem um bom pastor que sabe de tudo que a gente está vivendo, sabe do luto, da saudade, sabe do sofrimento da gente, em alguns casos de não poder se despedir das pessoas que a gente ama do jeito que a gente gostaria. Ele sabe de tudo isso. E mesmo que a vida esteja sendo dura com a gente, e mesmo que as coisas estejam acontecendo muito diferente do que a gente poderia ter planejado, sonhado, o nosso coração é um coração de cristão. Então a gente sabe que mesmo enquanto a gente está atravessando esse vale escuro da sombra da morte, o pastor da nossa alma, Jesus, está indo à nossa frente. Está indo à frente daqueles que a gente ama e que Ele ama mais do que a gente. E que Ele vai conduzindo para a eternidade junto dEle. Eu sou o bom pastor. Foi Jesus quem disse isso. E Ele não mente. E se Ele é o bom pastor, Ele sabe cuidar da gente. E Ele sabe alimentar a nossa alma com paz e com consolo, até quando a gente está atravessando o vale da sombra da morte. O nosso caminho passa por esse vale, viu? E Jesus nunca nos enganou, dando para a gente a impressão de que teria um atalho que não passaria por ele. Ao contrário, Jesus passou por esse vale escuro para abrir um caminho para a gente, como que para dizer para a gente: olha, quando você estiver passando pela cruz, lembra que eu passei por ela, lembra que eu abri um caminho para que você passe sem perder a sua esperança, sem deixar de acreditar que o Pai do céu cuida de você. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Ainda que a gente não consiga dizer para ninguém o que a gente está sentindo aqui, Ele sabe o que é. E mesmo que a gente não consiga arrumar para explicar, Ele não precisa que a gente arrume, Ele sabe o que é. Mas, além de dizer para a gente que Ele é o bom pastor, Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e me conhecem. Ao contrário, quando elas escutam o barulho da voz de estranhos, elas fogem. Irmãos, nesse tempo difícil que a gente está vivendo, a gente também precisa aprender a fugir, viu? Carioca, por natureza, é uma figura, é uma pessoa que sabe que de vez em quando tem que fugir, né? Carioca foge de andar pela linha amarela ou pela linha vermelha depois das 10 da noite, né? Carioca sabe que de vez em quando tem que, dependendo do barulho que escuta, tem que correr mais longe, né?
pessoal que está acompanhando a Santa Missa com a gente pela internet e que não é do Rio, não sabe o que é aprender a fugir rápido. Carioca sabe. Agora, olha, irmãos, a gente não precisa aprender a fugir só para manter a nossa pele a salvo, não. A gente precisa aprender a fugir para manter a nossa alma a salvo também, viu? Quando a ovelha do bom pastor escuta a sua voz, deixa ele apacentá-la. Quando aquele que pertence a Jesus Cristo escuta a voz de qualquer outro que atormenta e confunde o seu coração, foge dessa voz. Nesse tempo que a gente está vivendo, como a gente precisa aprender a fazer isso? Hoje você está aqui na casa do Senhor, você está ouvindo a voz dEle, é a promessa dEle. Deixa essa palavra apacentar o seu coração, deixa ela acalmar o seu coração, porque essa é a palavra da verdade. Agora, daqui a pouquinho você vai voltar para casa, e você vai ouvir, se você ligar a televisão, se você for para a internet, um monte de coisas que vão deixar o seu coração agitado, um monte de notícias que vão roubar a sua paz. Irmãos, a gente tem que saber o que está acontecendo? Ok, tem, mas chega uma hora em que a gente tem que aprender a fugir. Deixa para lá, porque senão você acaba o dia e não consegue dormir, porque a cabeça fica a mil. A gente não precisa saber de tudo e mais alguma coisa. A gente não precisa ouvir a mesma notícia 20 vezes. A gente não precisa ouvir as pessoas que a gente sabe estão sendo movidas também por política, raiva, falam de um lado uma coisa, do outro outra. A voz de Cristo acalma o coração da gente. As outras vozes agitam a gente, fazem a gente tomar atitudes e reagir sem pensar. Saiba fugir dessas coisas. No Evangelho de hoje, além de dizer que é nosso bom pastor, Jesus ainda diz uma outra coisa com a qual a gente não está muito acostumado. Mas essa palavra é importante. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Entrarão por mim e serão salvas. Irmãos, no tempo de Jesus, uma das tarefas do pastor que cuidava de ovelhas era, com as próprias mãos dele, juntar pedras e com as pedras fazer um cercadinho onde à noite ele pudesse colocar o rebanho do qual ele cuidava. Naquele tempo, as coisas não eram tão fáceis como hoje, e a gente não tinha coisas que hoje para a gente são tão simples. Sabe, dobradiça de porta? Não tinha. O pastor tinha que colocar as ovelhas dentro daquele cercado de pedras, mas como é que ele fazia para construir um portão? Sabe o que o pastor fazia? Ele deitava na entrada daquele pequeno redil que ele tinha construído com pedras, ele deitava ali, e ele se tornava a porta daquele rebanho. Se alguma ovelha mais sapeca quisesse pular de noite, ele ia perceber. A ovelha não é um bichinho muito inteligente, ele ia perceber. Portanto, quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, Jesus está dizendo: olhem, eu estou cuidando de vocês, entre vocês e todo o mal que cerca vocês, entre vocês e a escuridão que há lá fora, estou eu. Eu sou a proteção de vocês, eu sou a defesa de vocês, eu sou a segurança de vocês. E eu acho que todos nós, hoje, sabemos melhor do que há 3, 4 anos atrás,
que a vida da gente não está tão no nosso controle quanto a gente imaginava. A gente não consegue segurar tudo como a gente queria. A vida da gente está nas mãos dele, para hoje e para a eternidade. Ele é a nossa segurança, ele é o nosso cuidado. Jesus diz: eu sou a porta. Eu tenho certeza que de vez em quando você já usou essa expressão. Olha, a impressão que eu tenho nesse momento da minha vida é que todas as portas se fecharam. Ou então a impressão que eu tenho nesse momento da minha vida é que bateram a porta no meu rosto. De vez em quando a gente tem a impressão de que as portas todas se fecharam. A gente espera que alguém dê uma esperança e o que vem é: olha, infelizmente, lamento, não dá, não tem jeito. Quando Jesus diz: eu sou a porta, é como se ele estivesse dizendo para a gente: olha, ainda que todas as outras portas se fechem, você tem uma porta que nunca vai se fechar para você. Se as pessoas de quem você esperava ajuda não podem te ajudar, se as oportunidades que você precisava deram errado, você tem uma porta que está aberta. Entra por essa porta, fala comigo, confia em mim, eu vou te ajudar a prosseguir, eu vou te ajudar a ir adiante. Irmãos, a gente está vivendo num tempo de muitas portas fechadas. Alguns de nós têm ou tiveram pessoas queridas no hospital e não puderam estar lá. A porta estava fechada. Quantos de nós estão perdendo o trabalho e estão correndo atrás, mas parece que todas as portas estão fechadas? Quantos de nós estão vivendo um tempo de depressão, de ansiedade, e a gente fica preso aqui dentro e não sabe como sair desse negócio? Parece que a gente se tranca no coração da gente e perde a chave, não sabe como sair. Eu queria sair disso, mas eu não sei como. Quando todas as portas fecharam, a gente tem que correr para Jesus Cristo e ficar junto dele, e entrar por essa porta, e orar, e conhecer mais a ele, e ouvir a palavra dele, porque é ele que vai dar para a gente segurança, para a gente se refazer e poder prosseguir o caminho. Eu tenho certeza que todos nós temos encontrado muitas portas fechadas ao longo desses últimos meses. Hoje, você tem uma porta aberta para você. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Se a gente estava se sentindo perdido e sem saber para onde ir, só Jesus poderia dizer isso para a gente. Se você entrar por mim, você vai ser salvo. Você nunca mais vai se sentir perdido. Que a gente possa hoje acolher esse convite de Jesus. Que a gente possa hoje entrar por essa porta e que a gente comece a fazer um novo caminho com ele. Meu irmão, minha irmã, se a gente não entender nesse tempo de tanta provação, que sem ele tudo que a gente tem não é o bastante, a gente não vai entender nunca mais, viu? Se a gente não entender nessa hora que só ele faz a gente esperar por uma eternidade que nem a doença, nem nada nesse mundo mata, talvez a vida da gente comece a parecer muito sem graça. Que a gente luta, e em um instante, não é assim, viu? A gente luta, e o que fica é aquilo que a gente semeia para a eternidade. Não é a luta para vencer na vida, é a luta que a gente trava aqui para ser fiel a Deus. Essa luta nunca é uma luta perdida. Quem se envolve nessa luta sempre sai vencedor quando se entrega nas mãos de Cristo. Quando a gente olha para ele, a vida da gente começa a valer muito a pena, porque a gente sabe que o que a gente começa a viver com ele aqui dentro vai durar para sempre.
e nada nesse mundo vai roubar de nós. Que hoje eu e você entremos por essa porta chamada Jesus Cristo, a porta que nunca se fecha para a gente, e que entrando por essa porta a gente se sinta salvo, seguro, começando um novo pedaço da nossa vida com a ajuda dele que mantém a gente de pé.